Olá e bem-vindos ao posto emissor número 147. Hoje é dia 4 de maio e nos nossos estúdios de Paço de Arcos recebemos um músico e investigador, poeta e ativista. Nascido no Rio de Janeiro no outono brasileiro de 88, chama casa a Portugal há coisa de uma década. Este ano lançou mais um álbum repleto de sumo e mensagem. Bem-vindo, Luca Argel. Olá, Lia, muito obrigado. Finalmente nos encontramos. Finalmente. Obrigada. Depois de muitas conversas já à distância. Exatamente. Né? O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Peça desculpas. Peça desculpas. Peça desculpas, senhor presidente. Não dói, não dói, não dói, nem sentes. Como é que te sentes hoje? Estou bem disposto. Estou recém-retornado de uma viagem ao Brasil. Então vim com a cabeça cheia de ideias e mais conectada com muitos dos assuntos, né, que eu trabalho nas minhas músicas, nas minhas pesquisas, atualizado um pouco, reenergizado. Portanto, foi uma viagem meio de lazer e meio de trabalho também. Foi mais de trabalho do que de lazer. E mesmo as partes de lazer, é sempre assim quando eu volto pro Brasil. Elas também são muito puxadas, são muito exigentes, porque eu quero estar com as pessoas todas e não dá tempo de estar com todo mundo. Eu quero encontrar todos os amigos e a família também quer toda me ver. E, enfim, os tios, os primos, e é impossível. Impossível. É aquela coisa do compromisso social que parece que é uma coisa de diversão, mas quando você tem um todo dia, aquilo começa a cansar, e chega no final da viagem, você está mais cansado do que quando chegou. Certeza. Mas foi bom, mas foi muito bom. Aposto que já te dizem os teus amigos que tu já perdeste algum do sotaque. Já te acusam disso. Já me acusaram disso, já. Mas isso já desde muito tempo. Quando eu vou pro Brasil, eu já não tenho mais o sotaque, né, o sotaque carioca que eu costumava ter. Acho até engraçado às vezes quando eu ouço gravações minhas falando há mais de 10 anos e eu fico assim, nossa, eu falava assim. Que vergonha. Mas eles notam que mudou um pouco a melodia da voz. Mas eu fico nesse meio do caminho que aqui eu tenho um sotaque brasileiro e lá eu já não tenho muito sotaque brasileiro. Então eu não sei muito bem como é qual é o meu sotaque. É uma coisa que já mudou. Eu tento mudar a chave um pouco dependendo de com quem eu falo. Quando eu tô falando com uma pessoa portuguesa, eu vou, assim, propositalmente uso um tipo de vocabulário, um certo tipo de construção, puxo um ou outro fonema de uma certa forma, e quando estou falando com o brasileiro, isso eu consigo mudar. Principalmente quando eu estou no Brasil, né? Falando com um brasileiro que vive aqui também, a gente acaba usando, usam fish, usam se calhar, e que são coisas que no Brasil não se usam. Mas lá eu acho que assim que eu piso no Rio de Janeiro, uma chavinha muda e eu aciono de novo uma linguagem diferente. Muitas vezes é inconsciente, não é? Sim, eu acho que é instintivo, mas ao mesmo tempo eu tenho plena consciência de que está acontecendo enquanto eu falo. Mas isso é uma coisa um pouco minha também. Eu tenho uma autoconsciência assim muito grande. Quando eu faço alguma coisa de uma forma diferente, mesmo que seja instintiva, que seja involuntária, eu reparo
em mim mesmo, mudando a forma de agir, de falar. Estás a ver-te de fora ao mesmo tempo, não é? Sim, Aquela sim, sensação. exatamente. Quando vieste viver para Portugal, houve assim alguma coisa no português daqui que te tenha apanhado mais de surpresa? Ou alguma expressão, Muitas coisas. Há algumas expressões, claro, que é o que salta mais, né, à vista ou aos ouvidos, né? Mas o que me chama mais atenção é a forma de usar certas construções gramaticais. Aqui se usa com muita naturalidade na fala, no português falado, os pronomes oblíquos, que no Brasil a gente praticamente aboliu, assim, é muito raro usar. A gente continua usando no português escrito, mas no falado não se usa muito, tipo vê-la, ouvi-la, ouvi-lo. com o ifenzito, não é? Exatamente. Isso eu não diria no Brasil, vou vê-la amanhã. Eu vou ver ela amanhã. Claro. Que é uma coisa até do ponto de vista da gramática, mas tradicional, errada, entre aspas, né? Mas já está completamente naturalizado no Brasil, faz parte da gramática do dia a dia. E uma coisa que também faz muita impressão, me fez quando eu cheguei, e é uma coisa que unânime, assim, que todo brasileiro acha muito estranho, é o vou ter contigo. Que quando um brasileiro ouve isso pela primeira vez, é um pouco chocante. Ele fica assim: então você vem ter comigo? Mas vem ter o quê? O que você vem ter? Não se usa o verbo ter no sentido de ir ao encontro de... Sim. Isso é uma outra coisa, outro tipo de uso dos verbos da língua, que é muito... Mas eu acho isso tudo muito, muito bonito. No fundo, essas diferenças eu acho lindas. Eu, como escrevo, sinto que eu tenho uma caixa de ferramentas mais rica agora para usar enquanto eu escrevo. Isso já foi útil para mim escrevendo músicas, de recorrer a palavras que são muito mais do vocabulário de Portugal do que do Brasil, porque aqui eu tenho palavras que me ajudam numa rima, por exemplo, né? E que eu não encontraria essa rima no português do Brasil. Engraçado, eu lembro-me sempre da Malu Magalhães, que também é brasileira e também vive em Portugal, dar um exemplo de uma coisa que a tinha surpreendido. E eu acho piada sempre estas partilhas, porque são coisas nas quais nós não pensamos, não é? Se não for alguém de fora a dizer-nos. Sim. Que é aquela expressão do então sempre vais, sempre. Que sentido realmente? Eu depois fiquei a pensar, o sempre aqui não faz sentido. Isso é outra coisa, é igual ao ter. Eu também lembro da primeira vez que eu ouvi, e essa eu tive que perguntar. Geralmente eu não pergunto e vou pelo contexto e entendo, mas essa eu tive que perguntar pra pessoa. Mas sempre? Sempre? Todo dia? Agora vai ser assim pra sempre? Até ao fim dos meus dias. Ir ter contigo até ao fim dos meus dias. Sempre vens ter comigo? É muito cómico. Isso é uma frase muito estranha pro brasileiro. Mas depois que a gente entende, né, esses mecanismos diferentes da língua, fica... não sei, fica até divertido. Charmoso, de certa forma, não é? Tu agora estás a viver há cerca de 1 ou 2 anos em Lisboa, mas quando vieste para Portugal estiveste no Porto. Claro que as distâncias geográficas em Portugal para um brasileiro são microscópicas, mas em termos de vivência, sentes diferenças entre as duas cidades? Sim, são cidades muito diferentes. E cidades que Lisboa agora é uma descoberta mais recente. Estou aprendendo a amar Lisboa como eu já aprendi a amar o Porto, mas são cidades com dinâmicas bem diferentes. O Porto é uma cidade um pouco mais provinciana, no bom e no mau sentido, mas é uma cidade em que você dificilmente, depois de viver alguns anos, dificilmente sai à rua assim à tarde, num sábado, num domingo à tarde, e não esbarra com algum conhecido pela rua.
É muito difícil isso acontecer no Porto. Não encontrar com ninguém. Então, por um lado, é uma experiência gostosa de vida, assim, de cidade pequena, sem ser uma cidade pequena. Porque o Porto, ainda assim, é uma cidade grande, uma cidade que tem oferta cultural, que tem uma diversidade, assim, de geográfica, né? Tem a parte mais próxima do Rio, tem a parte mais alta da cidade, tem o centro histórico, os subúrbios, a parte mais nova, a parte mais antiga. Existe uma variedade assim própria de cidade grande, de movimento de cidade grande, mas ao mesmo tempo você em muitos momentos consegue ter aquela sensação mais acolhedora de uma cidade, né, pequena, em que você consegue dominar, os espaços são acessíveis a pé. Isso é uma das coisas que eu sempre gostei no Porto, de poder caminhar, claro, ali pela região do centro do Porto, sempre a pé, sempre caminhando, conhecendo ou não os caminhos, experimentando caminhos novos. Você nunca vai parar assim num lugar muito longe. Você sempre acaba se perde e se reencontra o tempo todo. Isso é um tipo de dinâmica que em Lisboa é bem mais complicado, né? É uma cidade com outra dimensão, onde eu uso muito mais transporte do que eu usava no Porto. Mas, por outro lado, essa dinâmica mais caótica que Lisboa tem, de metrópole mesmo, também me encanta muito porque me remete um pouco à minha memória de ter crescido numa grande metrópole também, que é o Rio de Janeiro, que consegue ser ainda mais caótico que Lisboa, bem mais. Então, Lisboa tem um caos que, para mim, também tá meio controlado. É também uma cidade mais com pessoas de origens mais diversas, não é, do que o Porto. Sim. Isso é outra coisa que me agrada muito em Lisboa e que eu, infelizmente, não via no Porto, apesar de achar que recentemente isso está mudando, mas em uma escala muito menor, que é ver diversidade cultural, diversidade étnica pelas ruas, pelos transportes. Sempre que eu vinha para Lisboa, mesmo quando ainda morava no Porto, isso me causava uma surpresa assim, positiva quando eu chegava na cidade e via muito mais pessoas negras, por exemplo, nas ruas, nos transportes. Caramba, que legal ver mais essa diversidade, ver portugueses, ver africanos, ver asiáticos, enfim. Essa multiculturalidade que Lisboa tem, eu também acho uma mais-valia que existe nas metrópoles. Claro que não estou aqui romantizando essa situação, porque isso é uma multiculturalidade que também vem com um custo de desigualdade social muito, muito pesado. Mas isso é outra história. Assim. A diversidade em si, eu acho ela sempre muito bonita, muito rica. O Porto agora está a mudar um bocadinho, como tu disseste, mas eu vivi no Porto até aos 18 anos, em Gaia, mais precisamente. E eu às vezes dou por mim a pensar, eu em 18 anos nunca tive um colega, e a minha escola tinha muita gente, nunca tive um colega que não fosse branco, nunca vi. Sim. Então só isso é uma grande diferença. Pois eu também, quando cheguei no Porto em 2012 e até ano passado, 2022, quando deixei de ter casa no Porto, durante esses 10 anos eu vi uma transformação bem grande da cidade em todos os sentidos. Em 2012 eu via muito menos pessoas racializadas no Porto do que se vê hoje. Muito menos. E imagino que essa tendência, não sei se um dia vai ficar semelhante a Lisboa. Existe essa tendência quando Lisboa, que é a capital que concentra tanta coisa, começa a ficar muito sobrecarregada, as pessoas vão buscando outros pousos, né? Claro. Vamos agora atravessar o Atlântico outra vez, para ti que ainda estás com um bocadinho de jet lag. Quando lançaste o teu último álbum, a Sabina, escreveste uma biografia breve sobre ti mesmo, muito interessante, na qual dizes que cresceste no Rio de Janeiro, numa classe média
remediada, numa família de classe média remediada. Sim. E a perguntar-te a que aqui se dava direito uns bonecos do G.I. Joe ou comandos em ação, como eu aprendi que se diz no Brasil. Sim, no Brasil é comandos em ação. Essa distinção eu acho importante fazer porque o Brasil é um país assim de extremos e às vezes é difícil a gente se colocar, mesmo enquanto classe social, se compreender e se definir. Porque, por um lado, numa escala puramente matemática, a minha família estaria muito mais próxima do extremo mais pobre da sociedade do que do extremo mais rico. Mas isso é meramente por uma questão de um abismo social tão grande que os mais ricos estão a léguas e léguas de distância. Inalcançáveis. Uma minoria muito minúscula, está muito longe do resto, está completamente afastada, apartada do resto da sociedade. Mas isso, assim, de um ponto de vista puramente matemático, de números, mas depois a parte da classe média até a parte mais miserável mesmo da sociedade estão ali numa bolha de pobreza e semi-pobreza e de classe média que, mesmo não estando muito, muito distantes assim, em termos de quantidade de dinheiro que ganham, em comparação com os mais ricos, existem também divisões muito claras porque a pobreza existe no Brasil de uma forma violentíssima, muito mais violenta do que eu já vi em Portugal. Então, eu, comparado com uma família que não sabe se amanhã vai ter o que comer em casa, sou um rico, sou privilegiadíssimo. Nunca tive esse problema em casa. Então, são espectros assim de classes sociais que no Brasil você está ali naquela posição, você está muito distante de uma ponta, mas ao mesmo tempo, em termos de direitos e acesso básico à cidadania, você tem quase uma vida de luxo comparado com o outro extremo. Então, eu digo assim, a classe média remediada, porque nunca tive dificuldades assim graves. Consegui estudar, tive os meus 2 pais muito presentes em casa, que por si só também já é um grande privilégio. Estudei em escola pública, mas numa escola pública de excelência. Consegui fazer minha faculdade também numa faculdade pública que é também um privilégio. E, enfim, não tive todos os bonecos de G.I. Joe que eu pedia para meus pais, tive alguns, mas consegui ter uma infância e uma juventude que eu considero assim muito boas, e tive um privilégio muito grande de ter tido uma família estruturada que me proporcionou isso também. Os teus pais o que é que fazem ou faziam? Meus pais são funcionários públicos. Meu pai ainda minha mãe já é reformada, mas eram funcionários públicos, trabalhavam na Fundação Nacional de Arte. Ok, então estava a ler que não havia uma grande tradição musical na tua família, mas havia alguma inclinação para as artes. Artística, sim, principalmente da parte da minha mãe. Meu pai trabalhava lá, mas ele continua sendo técnico de informática. É o lado mais pragmático, assim, né? Que eu tenho também bem forte em mim. Mas o lado artístico definitivamente é mais para minha mãe, que não é do lado da música. Minha mãe é atriz de formação e depois enveredou para um lado de pesquisa, de investigação, na área do teatro também. E tens irmãos? Tenho um irmão mais novo, que também foi para esse lado da arte. Ele é fotógrafo, diretor de fotografia. Então tem esse lado, não musical, mas definitivamente tem um lado artístico da família, sim. Foi na adolescência que quiseste ser uma estrela rock? Sim. Nessa altura gostavas de Red Hot Chili Peppers, não é? Sim, sim. Fala um bocadinho dessa tua banda do liceu. Minha banda do secundário. Por acaso a gente não tocava Red Hot Chili Peppers, porque Red Hot foi a banda assim que me despertou essa vontade
de fazer música e dar concertos, tocar guitarra. Não sei exatamente por que eles em específico. É uma banda que eu continuo gostando. Eu ouço os discos que são meus preferidos de Red Hot até hoje, e continuo achando discos fantásticos. Quais são? O Blood Sugar Sex Magic, sem dúvida, o melhor de todos. Mas eu gosto muito do Californication também. Acho um disco incrível. Ele já dá uma inclinada assim para um lado um pouco mais pop no Californication. Mas e tem um disco entre os dois que é muito pouco conhecido, que é o One Hot Minute. Com o Dave Navarro. Com o Dave Navarro na gosto guitarra. Bastante desse. Também é um disco muito bom, mas é muito subvalorizado, né, na discografia. Sim, o rejeitado, não é? O rejeitado. mas é um disco ótimo. Eu também gosto. Só que logo depois dessa primeira fase de descoberta do rock, quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, e foi a altura do lançamento do Californication, que estourou muito no Brasil. Red Hot foi então era a minha banda preferida da época. Depois eu fui começando a conhecer mais profundamente. Eu tinha uma mania de ficar assistir MTV, a MTV Brasil, que infelizmente já não existe mais, mas que passava aqueles tops de clipes e os lançamentos todos. E eu ia tomando nota das bandas todas que apareciam na MTV e depois ia procurar, ia nas lojas de CDs e ficava vendo o que as lojas tinham, e às vezes descobria. Eu gostava muito de álbuns, era muito mais ligado nos álbuns do que nos singles que eram lançados nos clipes. E comecei a pedir sempre de aniversário, presente de aniversário de Natal para os meus pais, CDs e não mais bonecos. Isso foi uma mudança grande. E comecei aí, conforme eu ia descobrindo bandas, eu fui curiosamente voltando mais para trás no tempo. E as minhas bandas preferidas começaram a ser bandas que já nem existiam mais. Então, descobri primeiro uma que eu tinha em casa, que meu pai tinha em casa, quase a discografia toda dos Beatles. E quando eu descobri, comecei a ouvir Beatles alucinadamente, sem parar, durante muito, muito tempo, anos. E depois descobri assim um trio de bandas que se tornou assim a minha santíssima trindade, assim, que era Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. Bem pesadinho. E essas bandas a gente tocava bastante na minha banda do secundário. E depois o nosso guitarrista gostava muito de Queen, então também tive uma fase Queen. Muito rock clássico. Muito rock clássico, exatamente. E fui assim pelos caminhos do rock clássico. Depois fui pro lado do progressivo, tive a fase progressivo, tive a fase do grunge, tive do punk. Fui passando por todos o arco-íris assim Fizeste o curso, do rock. O curso todo do rock. Fiz o curso todo. E por último é que eu cheguei na música brasileira. Quando eu já estava chegando, já entrando na faculdade, é que eu comecei a abrir os ouvidos mais para música brasileira. Primeiro, através de bandas de rock brasileiras, as antigas lá, os Mutantes e os Titãs. Depois, a banda que marcou mais a minha adolescência de todas, que foi Los Hermanos. Eu ia a todos os concertos do Los Hermanos, tudo que eles faziam no Rio de Janeiro eu ia. E um pouco através dessas bandas foi que eu cheguei na MPB. Ultrapassei a fase do rock e fui descobrir outros gêneros e fui começar a me encantar um pouco tardiamente já, mas pelo menos com o ouvido mais maduro pela música brasileira, que aí já é um universo praticamente infinito que não termina nunca. Até hoje eu continuo descobrindo coisas novas e antigas de música brasileira. Será que vocês também tinham, por exemplo, quando eu era adolescente, era mais comum os meus colegas e eu própria gostarmos de bandas americanas ou inglesas e havia quase uma certa vergonha de gostar de bandas portuguesas? Não sei se convosco aconteceu mesmo e talvez por isso só tenhas começado a ouvir mais música brasileira já na altura da faculdade. Pode ser, mas por outro lado, eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer sim no Brasil, mas por outro lado
a música brasileira, ela tem existe um orgulho muito grande no Brasil da música brasileira. Isso é um lugar comum, assim, é um pensamento do senso comum brasileiro de saber que a nossa própria música é muito boa e consequentemente, é muito consumida no Brasil. Então, por mais que exista essa linha de pensamento, assim, que é um pouco o que a gente chama de complexo de vira-lata, né, de achar que só o que vem de fora é bom e o nacional é tudo porcaria, existe também muito brasileiro que pensa dessa forma. Mas eu acho que não é o pensamento dominante no Brasil. Então, não, essa transição de começar a descobrir e me encantar por música brasileira não entrou em choque com o que eu gostava antes de música internacional americana ou inglesa, tudo sempre em inglês, né? Até porque essas bandas também eram referências para as bandas brasileiras e também peguei uma fase de grandes bandas brasileiras realmente muito boas, ainda em atividade, e com público muito grande, que os meus amigos também gostavam, meus amigos do secundário, meus amigos da faculdade depois. Então, não sei, acho que felizmente não tive essa dificuldade. Foi apenas mais uma etapa, mais uma cadeira no curso mais da uma música cadeira popular. Exatamente. Tu, tal como o Marco Paulo, não sei se sabes, o cantor português, ele tinha um êxito nos anos 80 que era Eu Tenho Dois Amores. Tu também juntas ao teu amor. Acho que é pouco até. Estava a pensar na música e na literatura. Escreveste um poema que impressionou muito uma professora tua no liceu, não foi? Sim. Essa história é muito boa. Eu escrevi um poema para o jornal da Associação de Estudantes, no secundário ainda. E a minha professora de português, aliás, uma professora que foi muito importante para mim, daquelas professoras que marcam, assim, professoras apaixonadas pela disciplina que lecionam, e ela dava a parte de português e literatura. E ela me apresentou poesia moderna, modernista brasileira, mas com uma paixão, assim, com uma beleza que eu acho que me encantou. Encantou a turma toda, mas a mim particularmente. E me deu vontade de escrever também, de produzir. E te lembras sobre o que era o poema? Ou era... Lembro. Era um poema, era um jogo de palavras, assim. Era uma coisa muito, muito bobinha, um jogo de palavras. Era um soneto chamado obsoneto. Um trocadilho com obsoleto. Mas o tema do poema não tinha muito a ver. O tema do poema era a perfeição. Era um poema que meio que se perguntava se existia perfeição, se era possível no mundo existir alguma coisa perfeita ou não. E eu não lembro aqui conclusão. Eu acho que eu não chegava a conclusão nenhuma no final do poema. Ainda bem, pelo menos. Tenho isso a meu favor. Mas era uma coisa bem tradicionalzinha, uma coisa bem de quem tá começando a escrever, um pouco encantado com as formas fixas, com esquema de rimas, bem tradicional, mas com algum sentido de humor. E o tema era original também. E tinha um tema também engraçado. E ela, obviamente, adorou, deve ter ficado envaidecida também, ter sido o aluno dela que escreveu aquilo, foi publicado no jornalzinho do colégio e tal. Eu fiquei feliz por isso. Só que eu não esperava que ela fosse pegar o meu poema e colocar numa questão de prova para minha própria turma. Se fosse para outras turmas, acho que até mais tranquilo, mas eu próprio tive que responder uma questão sobre o poema que eu tinha escrito e que eu nem sabia responder direito. Eu não lembro qual era a pergunta, mas talvez fosse alguma coisa tipo, o que o autor quer dizer com esse verso? Qual era a mensagem? Qual era a mensagem por trás daquilo? E eu não sabia muito bem dizer. E sei lá, ainda bem que não sabia, porque eu acho que isso é uma coisa que eu até hoje acredito, e acho que é um mérito assim também desse meu primeiro poema, de não ter uma mensagem muito clara, inequívoca,
de ter ali camadas possíveis de interpretação, que eu próprio não sabia dizer qual era. Para mim, várias poderiam ser consideradas corretas, né? Mas como é que você vai colocar isso numa prova? alguma resposta tem que ser a certa. E eu lembro depois, quando ela foi fazer a correção, ela fez aquela correção com a turma toda de ir questão por questão e tal. E chegou nessa questão sobre o meu poema e ela me perguntou e eu não sabia. Na frente da turma toda eu tive que dizer pra ela. Uma fraude. Professora, desculpa, eu também não sei. Mas foi divertido, ela levou na boa. Era uma professora muito boa, a Cristina Mainardi. Lembro até hoje o nome dela, se por acaso ela estiver ouvindo. Boa. É uma professora muito empenhada, estou a ver. Sim. E me estimulou isso tudo, apesar... Isso poderia ter sido um trauma, atenção. Que bom que não foi, ela soube gerir aquilo de uma forma positiva. Mas não foi, ela conseguiu despertar alguma coisa em mim e me estimular a continuar escrevendo. E eu continuei escrevendo a ponto de publicar livros. E isso também... No início eu não misturava isso muito com a música. A coisa da poesia era um negócio muito à parte. Mas eu hoje vejo como a força criadora, assim, o ímpeto, né, criador, ele vem um pouco do mesmo lugar comigo, que é um interesse pelo texto, pelas palavras. E isso podia ir tanto pro lado das canções quanto pro lado dos poemas. Às vezes eu misturo uma coisa com a outra. Mas naquela altura ainda, no começo, estava tudo muito separado ainda. Na altura da faculdade, a balança pendeu para a música, não foi? Uhum. Eu cheguei a considerar ir para letras, ou ir para filosofia até, mas acabei indo para música porque eu achava que para fazer música eu precisava de um conhecimento técnico muito mais complexo do que para escrever. Eu realmente precisava de uma formação, né, acadêmica, né, daquela escolar, que também era um equívoco completo. Eu acreditava nisso. E eu hoje em dia olho para trás e penso, nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez eu não tivesse entrado na faculdade de música. Mas, assim, pelos motivos que eu entrei. Mas, assim, depois acabei... depois de ter entrado, acabei gostando muito do curso. Eu fiz licenciatura. Eu estudei na faculdade de música para ser professor de música e exercer a profissão de professor de música. Dei aula de música para crianças durante algum tempo. Mas esse era o meu plano B. O que eu queria mesmo era ir para a faculdade de música, aprender técnica e escrever música, escrever arranjos, composição e tal. E depois sair da faculdade e trabalhar com criação. Eventualmente, no palco, tocando, cantando ou não. Mas trabalhar com criação. E... Curiosamente, apesar de eu ter gostado muito de tudo que eu estudei teoria, estudei arranjo, estudei história da música, estética, a parte toda de pedagogia também, para dar aulas, que foi muito interessante também. Mas essa parte toda acadêmica da minha vida me afastou completamente da criação, ao contrário do que eu imaginava. Eu entrei para a faculdade com muita vontade de criar e saí da faculdade sem nada criado. Praticamente não escrevi música nenhuma enquanto estava na faculdade. E também escrevi muito pouco poesia. E o que escrevi, publiquei muito pouco, só fui publicar depois. Isso já é uma outra fase, quando eu realmente começo a estudar a sério literatura. Mas é curioso que a faculdade tenha me
tenha me desviado do caminho da criação. Eu aprendi muitas coisas, como eu gosto de estudar, aquilo foi uma delícia também, estar em contato com o conhecimento todo, com professores incríveis que eu tive, mas eu tive que reconquistar, depois da faculdade, aquele ímpeto criador que eu tinha no secundário. Terá mais a ver, não sei, a escrita de canções se calhar exige que se viva mais do que propriamente do que se estude. Sem dúvida. Acho que para buscar inspiração. Qualquer tipo de escrita tá muito mais... E esse era o meu erro. Eu achava que a chave estava na técnica e não na vida, e não na vivência. E é o contrário. A técnica tem muitas formas de se chegar nela. Uma delas é essa via formal, universitária, do estudo, né, tradicional, mas existem muitas outras formas. E eu hoje convivo com colegas que não passaram pelo ensino formal que eu tive e têm um conhecimento, mesmo técnico, superior que o meu. Então, e chegaram lá por outras vias, experimentando sozinhos, tocando, fora da sala de aula, na vida real. Não sei, a vida também é um professor, né? Pode ser uma professora mais eficiente até do que a sala de aula. Quando é que sentes que se desbloqueou esse impasse de não escrever canções? Isso já foi em Portugal. Eu terminei a minha faculdade e já estava trabalhando como professor. Continuei, depois de terminar a faculdade, mais 2 anos trabalhando como professor e estava um pouco farto de música. A faculdade, apesar de eu ter gostado muito, me deixou um pouco exausto, assim, de ficar pensando em música o tempo todo. E eu resolvi investir no lado literário, que estava um pouco adormecido. Ficou adormecido durante muitos anos enquanto eu estava na faculdade. Então eu entrei numa oficina literária, uma oficina de poesia, voltada especificamente para poesia, porque eu nunca me dei muito bem com prosa, sempre fui mais da poesia. E essa oficina foi uma outra transformação completa, assim, mudou muito a minha vida. É uma oficina de um poeta chamado Carlito Azevedo. Até hoje ele dá oficinas e recomendo muito a todo mundo que escreve, querendo publicar ou não, porque as oficinas eram assim. A gente tinha a cada semana que apresentar um poema novo e ler o poema para a turma. Então a gente ouvia sempre o que os outros estavam escrevendo, tinha a oportunidade de ser ouvido por outras pessoas e receber o feedback, assim, de leitores, assim, em primeira mão, e leitores interessados, que é uma coisa muito preciosa para quem escreve. Ter olhos e ouvidos, assim, que ajudem a dar perspectivas diferentes sobre o que a gente escreve. E depois tinha o feedback que o próprio Carlito dava, que era sempre muito rico e muito generoso, porque ele trazia outros autores que ele reconhecia, assim, que tinha alguma familiaridade com o que cada um de nós escrevia. Então, a cada semana eu saía de lá com referências de leitura muito boas e, assim, indicadas sob medida para mim. Então, eu aprendi muitíssimo, conheci muita poesia através dele, me deixei influenciar por muita coisa. Descobri que ideias geniais que eu achava que eram super originais minhas, alguém já tinha feito há muito tempo e muito melhor. Então também te coloca um pouco num lugar o que é um cenário contemporâneo, né? O que já foi feito naquele campo de investigação e de criação. E assim, a gente, às vezes, saía de lá uns dias com a certeza de que tudo já tinha sido feito e que não fazia sentido nenhum continuar escrevendo. Mas até esse sentimento é uma coisa importante para um artista sentir em alguns momentos, né? Para a humildade também, não é? Exatamente, exatamente.
E, enfim, essa oficina foi um ponto de viragem importante. Me orientou muito para a escrita do primeiro livro que eu publiquei em 2012, meses antes de viajar para Portugal. E também determinou o meu interesse de continuar essa investigação sobre poesia em Portugal. Por isso eu fui fazer o meu mestrado em letras, lá na FLUP, lá no Porto, que também foi outro curso muito, muito, muito prazeroso de fazer. E em Portugal, ter contato com poesia contemporânea portuguesa, que não chegava muito no Brasil. Acho que ainda chega muito, muito pouco. E só depois de ter feito essa passagem assim, pelo estudo mais dedicado à literatura, é que eu volto a escrever canções. Em relação ao teu mestrado, li alguns numa entrevista que fizeste uma tese de mestrado sobre a obra de Vinícius de Moraes, mas Sim. da perspectiva do feminismo, ou da falta dele neste caso, não é? Sim, exatamente. É um tema original. O que é que os professores disseram a isso? Não é um tema 100% original. Quando eu escrevi em 2016, já existia pelo menos uma outra dissertação de mestrado no Brasil, não em Portugal, escrita sobre um tema assim semelhante. Mas eu tive a sorte de ter orientadoras muito boas e que compraram essa minha ideia, sabe? Sem medo de ferir suscetibilidades. Muito pelo contrário, eles até se animaram. A minha co-orientadora na altura, ela já tinha... Eu peguei acho que a última classe dela na FLUP, depois ela se reformou, que é a Ana Luísa Amaral, que faleceu há pouco tempo e que eu tive a sorte imensa de ter como minha co-orientadora no meu mestrado. E ela estava numa posição muito, muito, muito curiosa e muito boa para mim como orientando, que ela amava Vinícius de Moraes. Era um poeta brasileiro dos que ela mais gostava. Mas, ao mesmo tempo, ela como a grande professora de estudos feministas da FLUP, ela reconhecia todos aqueles problemas que eu queria abordar, né, na poesia do Vinícius de Moraes. Então eu estava ali com uma pessoa que não era a pessoa certa. Não tinha, porque ela reconhecia, assim como eu, todo o valor que o Vinícius de Moraes tem como poeta, mas ao mesmo tempo reconhecia todos os problemas do discurso dele, do discurso da poesia e do cancioneiro todo dele, que retratam a mulher de uma forma que hoje em dia já não é aceitável, a mulher e a relação entre homem e mulher. Então a minha tese foi uma espécie de revisão, de revisionismo sobre a obra do Vinícius de Moraes de uma perspectiva dos estudos feministas. Diria que tiveste alguma sorte, porque não sei se estou enganada, mas a impressão que tenho, pelos contactos que tenho, é que esse tipo de estudos feministas, etc., estão mais desenvolvidos ou são mais comuns no Brasil do que propriamente ainda em Portugal, onde ainda oferece alguma resistência. Sim, sim. Mas eu também tenho vindo a notar com o tempo, e eu acho que eu próprio sou um exemplo vivo disso, que conforme a imigração brasileira para Portugal vai crescendo e tem crescido muito nos últimos anos, essas questões que estão mais avançadas no Brasil vão começando a se impor aqui também. E vão sendo, né, cada vez mais pautadas, cada vez mais presentes nas universidades, no debate público. Isso sempre vai ter resistência. No Brasil também houve essa resistência. Mas a resistência a gente responde com insistência. e esses assuntos vão sendo pautados. E eu escrevi a minha dissertação, fui avaliado e fui muito bem avaliado, aliás. E tá aí, deixei um contributo para que essa discussão evolua, e outras pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa agora e até com
com mais propriedade. Mulheres fazendo isso, né? Que é o que interessa mesmo. Por falar em questões fraturantes, o primeiro single do álbum que lançaste este ano, Peça Desculpas, Senhor Presidente, fala sobre o pedido de desculpas que Portugal não apresentou nunca, em relação ao seu passado colonialista. Sei que essa canção te mereceu mensagens de apoio, mas também algumas menos calorosas, não é? Sim, que eu já imaginava que fosse acontecer, mas não sei, pra mim não fazia sentido lançar o Sabina sem colocar essa questão em pauta, que é uma questão que eu já vinha pesquisando desde o samba de guerrilha, mas não achei contexto para incluir ela no samba de guerrilha, e também precisava de um pouco mais de tempo para ver como eu ia abordá-la. E saiu nesse single do Peça Desculpas, Senhor Presidente. E claro que eu acho que houve uma recepção até mais positiva do que eu imaginava, considerando que, sei lá, musicalmente é uma música muito, muito simples. Ela tem 2 versos, são pouquíssimas palavras. A mensagem é muito simples e muito direta, e talvez até essa seja a grande virtude da música, colocar a questão de uma forma mais simples possível. E depois recebi também mensagens em redes sociais muito, muito agressivas, mas muito estúpidas. Para começar, pessoas que nem sequer perceberam exatamente qual era a crítica. E depois, um outro tipo de mensagem que eu também recebo muito são portugueses dizendo que o fato de eu fazer essa crítica a Portugal me torna uma pessoa ingrata por viver em Portugal e, sei lá, até indigna de viver no país em que eu vivo hoje. Aquilo que nós dizemos, o mal agradecido, não é? Exatamente, como se de certa forma a lógica fosse você vive em Portugal, logo você tem que aceitar absolutamente todo o discurso oficial que Portugal tem sobre qualquer questão. Se você discorda ou se você critica, você não merece mais estar aqui, né? A condição de merecer estar em Portugal é obedecer e concordar com tudo, assim, abaixar a cabeça para qualquer que seja a postura oficial de Portugal a respeito de qualquer assunto, que é uma coisa que não faz o menor sentido. Seja por um imigrante, que é o meu caso, mas eu hoje em dia já sou também cidadão português, então enfim, é uma coisa que vale o que vale, mas também a coisa do volta para tua terra e todo esse discurso todo também já vem de pessoas que também não sabem exatamente em que condição que eu vivo em Portugal, mas ainda que não fosse, ainda que eu não fosse cidadão português, ainda que eu fosse um imigrante que acabou de chegar, ainda que eu tivesse só de passagem por aqui, isso é uma história que também me diz respeito. É uma história que diz respeito a nós coletivamente. Acho que sim, mas muitas vezes há essa tendência de os imigrantes, por medo, não é obviamente o teu caso, mas noutros países, se tentarem camuflar um bocado. Estou, por exemplo, a pensar nos imigrantes portugueses em França que votam na Le Pen, porque acham que ela é contra os imigrantes, mas não contra eles. Isso é uma forma de se porem do lado dos bons imigrantes, não é? Pois é. Uma espécie de lumpen imigração. Mas isso existe, claro. E esse discurso anti-imigração vindo de portugueses é uma coisa muito esquizofrênica, né? Como pode? Um país que, por um lado, se orgulha de ter feito as navegações e desbravado outros continentes e outras terras, que até hoje, até a contemporaneidade, ainda é um país que tem
que tem uma população imigrante muito grande, né, espalhada por todo mundo, só pode assumir um discurso anti-imigração se estiver completamente contaminada por uma ignorância, né, que não faz o menor sentido. Eu li uma entrevista muito interessante que deste, penso que foi ao site Abril, no qual falaste do síndrome de vira-lata, que já mencionaste há bocadinho também, e disses que se calhar em Portugal, por ser um país muito pequeno, é ainda mais grave, e que Portugal tenta compensar esse complexo de inferioridade criando aquela ideia de um passado glorioso e quase mitológico. Como é que tu achas que saímos disto, que se resolve, que se sai desta ilusão, se calhar? Pois é, muito difícil. Mas assim, sem dúvida, pelo caminho mais longo e mais trabalhoso, que é a educação. Educação, políticas públicas, porque essa relação de Portugal com o passado colonial, com a insistência de Portugal em glorificar o seu passado colonial, ela foi tão repetida e tão martelada pelas décadas todas de ditadura fascista, de Estado Novo. A narrativa que foi imposta, que foi inculcada assim, no senso comum português, transformou essa glorificação num afeto, sabe? Em parte da construção identitária um das orgulho pessoas. Quase, não é? Eu acho que é mais até do que... É um orgulho também, mas é mais do que isso. Aquilo faz parte da autoimagem de cada português, no sentido de pertencimento, de identidade mesmo. E é muito difícil quando isso acontece, porque você sai você já não está mais no terreno da discussão política, né? Do debate político, do debate de opiniões. Não, eu acho que a sociedade devia ser assim, eu acho que devia ser assado, e você tem ali um diálogo, tem um confronto de argumentos baseados em fatos, e tenta-se chegar a um equilíbrio. E isso é a essência do que é fazer política. E esse assunto, por exemplo, de como é contada a história de um país, ela é uma escolha que tem implicações políticas, né? O Estado Novo escolheu contar a história de Portugal dessa forma, foi uma escolha consciente e tinha um objetivo. Hoje em dia, em democracia, a gente precisa repensar, refletir qual era o objetivo e em que medida a gente conseguiu romper com essa lógica que nos foi imposta desde o início do século. Só que esse debate feito na arena política, eu acho super positivo, eu acho que deve ser estimulado. O problema é quando as pessoas reagem a esse debate de uma forma muito visceral, porque elas, de certa forma, sentem que o que está em discussão ali é a sua própria identidade e não a identidade do país, sabe? Elas sentem que elas estão sendo pessoalmente atacadas no seu sentimento de pertença ao seu país, ao amor que sentem, ao orgulho que sentem pelo seu país. E isso está arrumado dentro das emoções, né, de cada pessoa, dentro da cabeça de cada pessoa, num lugar que não é o lugar da discussão política, sabe? Então, por isso que quando eu digo às vezes que... Quer dizer, digo às vezes não, eu digo sempre que Portugal deveria pedir desculpas pelos crimes do colonialismo português. As pessoas às vezes reagem dizendo: não, eu não vou pedir desculpas porque eu não colonizei ninguém, eu não escravizei ninguém. E eu nunca disse que essa pessoa tinha ela própria, ou o pai dela, ou o tio dela, ou o avô dela. Não é isso que está em causa. Não é a individualidade dessa pessoa ou da família dela que está em causa. O que está em causa é uma
política que foi estrutural, estruturante na história de Portugal, e que Portugal, como instituição, deve pedir desculpas. E não uma pessoa, nem sequer a pessoa do presidente da República, não, é a figura do representante do Estado. Claro. Né? E isso, o levar essa questão para o pessoal é, para mim, um sintoma muito grave de como Portugal tem educado os seus cidadãos no que diz respeito à sua própria história, à sua própria identidade, né? É tudo levado para esse lado dos afetos, né? do orgulho, e não se tem um distanciamento necessário para conseguir, por exemplo, enxergar essa história por um outro ponto de vista, pelo ponto de vista dos colonizados, por exemplo, né? Não se conta essa história sobre outros pontos de vista, pelo contrário, até se escondem um pouco esses pontos de vista, até se tenta maquiar um pouco. Mas diria que há também uma incapacidade muito grande, e vemos isso muitas vezes nos comentários das redes sociais, em pensar nestas coisas de forma não só racional, como abstrata, conceptual. Leva-se tudo para o pessoal, para o visceral, para as emoções, não é? Sim, sim. E isso, como se diz no Brasil, dá ruim, não é? Dá ruim, porque você fica sem terreno para debate, né? Quando a gente vai para esse lado. E isso é um dos motivos porque eu acho que um pedido de desculpas pode facilitar um pouco essa discussão, porque tira ela desse lado da resistência pessoal, de não, o país como instituição já fez esse pedido de desculpas, agora a gente pode começar a discutir o que realmente interessa, que são políticas de reparação, políticas que fomentem representatividade, que combatam o racismo, a xenofobia, etc., que é o que realmente interessa, que se faça nos censos de Portugal, que se recolham dados étnicos raciais, que é uma coisa que não se faz com uma justificativa que eu acho que eu entendo, mas acho que não nos ajuda em nada a combater esse tipo de problemas. Enfim, essas discussões todas mais objetivas é que estão em causa. Mas se a gente tem um país que ainda não admite a sua responsabilidade na construção histórica que nos levou até a situação atual, fica difícil de justificar essas políticas todas, essas atitudes que têm que ser tomadas, né, para ontem. É por isso que agora, voltando ao single, é por isso que eu decidi lançar esse single e dar esse destaque como o primeiro single do álbum, que é para continuar fazendo aquela força de insistência, de fazer o debate avançar, levar o debate para o lado certo, para o lado mais racional, mais factual, para o lado político, tirar ele do campo emocional, né? E acho que aos poucos isso está acontecendo. Aos poucos tem forças assim dentro da opinião pública em Portugal tem conseguido conduzir, né, com todas as dificuldades possíveis, mas tem conseguido conduzir esse debate sobre passado colonial numa direção mais produtiva. E agora, recentemente, no 25 de abril, a fala do presidente, eu acho que já é um sintoma de que esse caldo de cultura já está um pouco mais já está um pouco mais positivo do que estava há alguns anos. Qualquer dia recebes um convite do professor Marcelo para ir tomar um chá ao Palácio de Belém discutir estes temas. Agora não, ele anda ocupado, não é? Agora eu acho que ele está com outras preocupações. Mas eu vou e levo um disco para ele. Autografado, eventualmente. Autografado e tudo. No Brasil, como é que essa parte da história do país é lecionada? Falas muito na importância da educação. Como é que, lá está, e falavas há pouco da falta
do outro ângulo, não é? Do ângulo do outro, do colonizado, como é que as crianças brasileiras ouvem falar na escola desse período? Pois é uma coisa curiosa. A lembrança que eu tenho nas minhas aulas de história no Brasil não é tanto de uma narrativa super decolonial, tal, mas curiosamente ela é até um pouco parecida com essa narrativa dos descobrimentos era, né? Eu acho que hoje isso já mudou, né? Daquela coisa da troca entre culturas e tal. Aí depois teve aquela coisa dos indígenas sendo exterminados e da escravidão, tudo isso se estuda, mas eu acho que até há pouco tempo não de uma forma muito contundente. Hoje em dia, eu acho que, pelo que eu vejo do debate, de como anda o debate público no Brasil, já há algum tempo um consenso de que o nosso passado colonial é, em grande medida, responsável pela organização social que o Brasil tem até hoje. E eu acho que isso já tem passado para os currículos escolares, inclusive de se estudar não só, né, a história, quando se fala de história geral, não só a história do Brasil, né, não só a história da Europa, não só a história de um ponto de vista, né, eurocêntrico, mas também se estudar a história de África, se estudar que povos eram esses que vieram de África e compuseram a sociedade brasileira. Isso, eu não sei até que ponto isso está sendo implementado em todas as escolas do Brasil, porque é uma coisa que implica também formação de professores, é um processo lento. Mas essa coisa de se estudar a história de África já é lei no Brasil, se estudar nas escolas. Aqui há uns tempos, quando falamos sobre este teu último disco, tu contas a história de uma quitandeira, uma vendedora de rua, sobre a qual há muita informação, meio factual, meio quase lendária já, e que se viu envolvida num episódio pouco antes da queda da monarquia, que no fundo parece antecipar um bocadinho todas as mudanças que ali vinham, nomeadamente a abolição da escravatura. E na altura, quando conversamos sobre isto, tu dizias uma coisa muito interessante, que é a escravatura pode ser abolida, ou outro fenómeno, outra realidade, mas muitas vezes as lógicas que a sustentam permanecem durante séculos. Sim. No Brasil, tu sentes que a realidade da sociedade brasileira ainda é muito dividida, enquanto também herança de toda essa história? Sim, sim. Porque é isso. Por mais que a monarquia tenha caído, a abolição da escravatura tenha vindo, e hoje nós até temos políticas de reparação, né? Temos políticas de cotas, o racismo é tipificado criminalmente no Código Penal, e enfim. A lógica que justificou, a lógica racista que justificou a escravatura, ela ainda persiste. O racismo ainda é um problema estrutural seríssimo do Brasil, e é uma coisa longa, é uma coisa que exige muito tempo, e a gente nem sabe muito bem como e se um dia ela vai ser totalmente exterminada. A história da Sabina, a história que eu conto no disco, é um pouco a evidência dessa persistência, porque ela já aconteceu no pós-abolição. Ela aconteceu ainda num interregno, assim, entre a abolição e a República. Então, claro que era uma coisa muito recente ainda, a abolição, mas são lógicas que continuaram se repetindo. Essa lógica de se procurar sempre para punição a pessoa negra, tratar a pessoa negra com muito mais violência e agressividade do que as outras pessoas ali
E no caso da história do Sabino, os responsáveis ali pelo crime. Não foi um crime, entre aspas, eles só jogaram as laranjas numa carruagem. Mas ali a ofensa que foi feita a Sabina, a mulher negra, não tinha nada a ver com aquilo. Ela não fez nada daquilo. No entanto, é ela que paga por aquela ofensa. E isso é uma tendência de se mirar sempre a punição sobre as pessoas negras, de se colocar sempre as pessoas negras como os grandes suspeitos principais de qualquer coisa errada que aconteça. Isso é tudo fruto de séculos e séculos de pensamento racista e que ainda existe. Outros episódios ao longo da história. Eu conto no Samba de Guerrilha um outro que é semelhante, que é a história do João Cândido, do Almirante Negro. Isso já são 20 anos depois da história de Sabina. E são histórias de marujos servindo em navios de guerra da Marinha Brasileira, negros, que recebiam chibatadas, né, como punição para qualquer desvio que tenham cometido. E, enfim, eles têm que se revoltar para conseguir extinguir essa prática que vem lá da época da escravatura. E, enfim, a história vai dando provas de como essa mentalidade ainda existe, e a gente chega até agora, 2023, e vê notícias recentes do Brasil de casos de racismo, e elas estão lá, como se a gente estivesse ainda no século XVIII, XIX. Um pouco como nos Estados Unidos também, não é? Como nos Estados Unidos, A diferença é que elas estão agora mais visíveis, são criminalizadas. É uma luta constante, e eu falo disso na medida em que posso falar, porque não sou uma pessoa negra, tenho enxergo essa história de um outro ponto de vista, nunca senti na pele isso. E ofereço assim essas coisas que eu faço como uma forma de me aliar a essa luta e me posicionar como pessoa branca contrária ao que historicamente a branquitude tem feito de violência e tem produzido, né, de violência, seja violência física, seja violência epistemológica mesmo, de pensamento, de preconceito, de discriminação, né, sobre comunidades negras no Brasil especificamente, mas em todo o mundo de uma forma geral. Vi que tinhas lido o livro da Isabela Figueiredo, Caderno de Memórias Coloniais. Sim. Que fala sobre algumas destas questões, ou por outra é um livro de ficção, mas baseado na experiência dela, uma pessoa que nasceu em Moçambique, quando Moçambique ainda era uma colónia, e depois daquela dualidade, não é? Que ela sente. E tu dizias que no Brasil acabam por saber pouco sobre os países africanos de língua portuguesa. Eu este ano estive em Cabo Verde em trabalho e percebi que existe pelo menos as minhas anfitriãs, digamos assim, que era a cantora Elida Almeida e a sua representante da editora, elas estavam sempre a consumir a internet brasileira, coisas sobre o feminismo do Brasil. Sim. E a Elida, pelo menos, disse-me que havia uma grande ligação entre Cabo Verde e o Brasil, hoje em dia, através da internet, pelo menos. Não sei se sentes algum desses fenómenos. Por acaso, agora, da última vez que eu estive no Brasil, não sei se eu que não estava prestando atenção, mas não vi nada específico. Mas existe, eu acho que, pelo menos parte do Brasil, uma ligação e um interesse musical, né? Porque, em termos musicais, Cabo Verde produz coisas fantásticas que chamam a atenção até do Brasil, que é um país
muito autossuficiente, muito pouco atento ao que se passa ao que se passa fora do Brasil e fora do que a indústria mundial lá impõe, né? Mas eu acho que talvez esse tipo de produção sobre feminismo e movimento negro no Brasil esteja vivendo um momento muito, muito fértil e talvez o mais fértil entre todos os países hoje, né, de língua portuguesa hoje. Então acho natural que quem se interesse por esses assuntos vai inevitavelmente acabar caindo em sites brasileiros, em autores brasileiros, né? Também através desta língua que partilhamos, não é? Sim. Sendo tu um amante da música e da literatura, entre outras formas de arte, como há pouco dizias, como é que viste a entrega do Prémio Camões ao Chico Buarque recentemente? Eu achei uma delícia, adorei o discurso dele também. Breve, mas muito acertado. E acho que tem várias camadas nessa coisa da entrega do Prêmio Camões ao Chico. Um lado que ficou mais evidente foi a história, né, do Bolsonaro não ter assinado e ter deixado em branco pro Lula assinar depois. Foi um desenrolar assim de acontecimentos históricos que tornou aquela cerimônia ainda mais especial. Mas por outro lado, nessa minha posição de ser autor, poeta e cantautor, né, escrever canções também, isso vem reforçar o que já tinha acontecido com o Bob Dylan ganhando o Nobel, que é, de certa forma, ficar reconhecido diante da sociedade que a produção de canções, ela não é, do ponto de vista poético, literário, inferior à produção que se publica em livros. É tudo arte da palavra, é tudo poesia. E o que muda é o suporte. O suporte às vezes é a voz, a canção, o suporte às vezes é a página do livro, mas não existe uma relação hierárquica, né? Isso graças a Deus, é uma discussão que me parece já superada. Com o Bob Dylan eu acho que já foi, mas agora no mundo da língua portuguesa, com o Chico Buarque. Apesar do Chico Buarque ser um autor de livros também, mas eu tenho certeza que ele não ganhou o Camões exclusivamente pelos livros que escreveu. Foi pelas canções também, é claro. Então fica definitivamente enterrada aquela questão que eu acho terrível, detesto quando ela é levantada de se letra de música é poesia. Pode ser considerado poesia. Não, a fase de fazer essa pergunta já passou. Já. Fica agora oficialmente encerrado. Por acaso lembrei-me de uma coisa semelhante ontem, porque estava a dar na RTP2 um documentário sobre a Mafalda, a personagem do Quino. Do Quino, sim. Pronto, há um livro que foi publicado em Portugal, deve haver um equivalente no Brasil, de certeza, que é toda a Mafalda. Sim, sim. Tem todas as tiras e são dos livros da minha vida. Sim. E para mim aquilo é literatura. O meu irmão tem esse livro. O meu irmão, quando ele era muito novo, por algum motivo, ele amava a Mafalda. E o meu irmão nunca foi muito de ler. É engraçado. Meu irmão é 5 anos mais novo que eu. E ele nunca foi muito de ler, ao contrário de mim. Eu gostava, pra mim era uma coisa comum pedir livros, ganhar livros e tal. Meus pais sabiam que eu gostava mais. O meu irmão sempre gostou mais de outras coisas. Mas esse livro da Mafalda é um dos poucos que eu me lembro que ele queria muito. E ele pediu, eu quero esse livro. Engraçado. E pelo visto era uma coisa muito universal, porque ontem o dito documentário era feito por uma realizadora francesa. Eu pensei que talvez fosse mais comum nos países latinos, mas pelos vistos não só. Não. Porque a Mafalda, eu acho que ela realmente é universal. Aquelas tirinhas da Mafalda são muito maravilhosas. Há muitos observadores que já há alguns anos dizem que acreditam que Portugal vai seguir um caminho semelhante ao Brasil e também aos Estados Unidos e outros países que elegeram
figuras populistas como Bolsonaro, Trump. Tu, enquanto pessoa que tem a experiência dos dois lados do Atlântico, achas que vai acontecer uma coisa dessas? Não, é muito difícil fazer agora esse exercício de futurologia, mas assim, Portugal tá bem mal encaminhado. Tá bem mal encaminhado. Tu já viste este filme, né? Eu já vi esse filme no Brasil, porém, Portugal tem uma coisa que o Brasil não tem, e eu gosto sempre de dizer isso, porque como brasileiro, sinto muita inveja de Portugal, por Portugal ter um 25 de abril. Nós no Brasil não temos isso. A gente não teve uma data que marque o fim da nossa ditadura militar e ainda para mais uma data que seja um feriado, que seja celebrada pelo país todo. É uma data que todos os portugueses têm alguma simpatia com ela, pelo menos a imensa maioria. E os símbolos ainda por cima do 25 de abril são uma flor e uma canção. Então existe uma mitologia, uma simbologia toda à volta do 25 de abril que Portugal também se orgulha muito. Eu noto que é um motivo de orgulho. E é um antídoto muito, muito poderoso contra essas investidas, né, do populismo, contra as investidas do fascismo, do autoritarismo, que nós no Brasil não temos, né? A falta desse dia, dessa simbologia, eu acho que talvez, não sei se foi determinante, mas certamente ajuda muito a que discursos autoritários se criem, né? Os símbolos importam, não é? As palavras importam, os símbolos importam. Claro, importam e importam muito, porque é aquilo, elas são capazes de moldar a identidade. A gente volta de novo à questão da identidade, né? O Estado Novo construiu uma identidade do que é ser português que até hoje persiste. E o 25 de abril, de certa forma, é ali uma espécie de muro de contenção, com todos os problemas que possa ter, não é 100% eficiente, mas existe uma lenda em torno daquilo, uma narrativa, as pessoas conhecem a história, tem pequenos personagens com os quais as pessoas se identificam, existe uma luta comum por uma coisa também fácil de compreender, difícil de explicar, mas fácil de entender, que é a liberdade, né? É uma causa que é difícil desassociar do 25 de abril, e é difícil desassociar o 25 de abril é impossível, na verdade, né? Da democracia, de um desejo por democracia, dos valores da democracia. Então, enquanto o 25 de abril for um grande evento em Portugal, for uma coisa significativa e não for apropriada, também acho que, né, existe esse risco, mas não acho que seja um risco muito grande, pelo menos por enquanto. Portugal vai ter algo em que se agarrar para se defender dessas investidas autoritárias e do ódio, da ignorância, que pode ser uma espécie de boia de salvação que o Brasil não teve, infelizmente, né? Ai, coração que não me deixas em paz, não me dás sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó que não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me tonta cada dia pior,
Já não sei de coisas que sabia de cor. Muito bem, vamos agora falar dos temas da semana. Um dos temas mais comentados do nosso site tem sido a chegada a Liverpool de Mimi Cat, que vai representar Portugal no Festival da Eurovisão com a canção Ai Coração. Na próxima terça-feira, 9 de maio, a cantora de Coimbra, que já passou aqui pelo nosso podcast, sobe ao palco do grande evento, que este ano é organizado por Inglaterra, na impossibilidade de o país vencedor do ano passado, a Ucrânia, recebê-lo. E se inicialmente as possibilidades de Portugal chegar à final pareciam escassas, agora a canção de Mimi Cat aparenta estar a cair no gosto dos fãs do concurso, numa votação levada a cabo por um blog sobre a Eurovisão e na qual participaram 250 mil pessoas. Mimi Cat já está entre os 10 favoritos à vitória. Entretanto, já ensaiou na Eurovisão. Os comentadores têm aprovado a teatralidade da sua atuação. Luca, como é que um brasileiro vê este kit europeu? Curiosamente, hoje de manhã, eu acrescentei aqui até à mão a caneta, vi que este ano pessoas de todo o mundo, inclusivamente do Brasil, vão poder votar neste grande evento. Oh, mas isso já podia antes? Não. Não, é primeiro? É uma tentativa, penso eu, de alargar o evento ao resto. É engraçado, eu no Brasil não tinha a menor ideia do que era a Eurovisão, não conhecia não uma coisa que chegue lá. Aliás, os festivais no Brasil é engraçado, eles tiveram uma era de ouro ali, revelaram grandes compositores, há, sei lá, 50 anos atrás, mas depois entraram em declínio e não sei exatamente por que motivo não vingaram mais. E foi curioso chegar em Portugal e descobrir que existe ainda um festival da canção aqui, e depois ainda tem a coisa do Eurovisão, que é super importante. Eu não consigo me conectar muito, mas claro que torcerei pela Mimi Cat. Na verdade, aqui também houve uma altura em que mal se dava pelo Festival da Canção, houve uma altura de grande declínio. Sim. Só que depois com a vitória do Salvador Sobral. Sim, algumas músicas nessas edições ali, a do Salvador Sobral e imediatamente a seguir também apareceram canções muito, muito boas. Muito boas. Nem sempre acho que ganharam, mas também não interessa muito, acho que ganharam ou não. Aquilo, né, também dá alguma visibilidade para compositores que às vezes a gente não conhece. Eu conheci algumas coisas que eu não conhecia por causa do Festival da Canção dessas últimas edições. Acho isso a grande mais-valia, assim, para mim, né? Sim, claro. De um programa, de um evento como esse. Porque a parte competitiva em si eu não gosto muito. É um pouco estranho, não é? Eu acho... Avaliar arte. Avaliar a arte, a competição dentro de música. Por mais que me parece que todo mundo leva a coisa ali tudo numa boa. Mas ainda assim, ter um vencedor e ter os pontos e você ficar ali, tá, um perde, um ganha, sei lá. Isso é esporte, não é arte. Exato. Esta semana fica também marcada pela passagem da Altice Arena, a maior sala de espetáculos do país, para as mãos da Live Nation, que é a maior empresa de entretenimento do mundo. Portanto, a Live Nation comprou uma participação de controle indireto sobre a promotora portuguesa Ritmos e Blues, que por seu turno detém a Arena Atlântico, que gera aquela sala. Sabe-se agora que o negócio vai ficar concluído até ao final do ano. A publicação IQ, fonte da Live Nation, garantiu que as operações continuarão a ser asseguradas pela gerência anterior da sala, com capacidade para 21 mil pessoas. A Altice Arena, que em tempos se chamou Pavilhão Atlântico, fechou 2022 com mais de 16 milhões de lucro, aparentemente o seu melhor resultado em 25 anos de atividade. Lucas, estava a ler e na verdade a Live Nation também já manda muito no Brasil, não é? No Rock in Rio, no Lollapalooza, também já controla aí esses grandes festivais. Eles estão por trás do Lollapalooza também? Agora sim. É um bocado, se calhar, a tendência do futuro, não é? Estar tudo controlado tudo monopolizado, né? Nestas mãos poderosas. Pois é. Eu na verdade, só depois de saber dessa notícia que eu fui me dar conta do que era essa Live Nation. Porque eu conheço alguns nomes de eventos onde eles têm participação, mas quem tá por trás desses eventos não sabia. Olha, sei lá, se calhar
começo a preparar meu currículo para mandar para eles também. Daqui a pouco vai ser tudo deles. Eu tô brincando, mas eu toda a vida fui artista independente e nem sei o que é trabalhar para empresas assim dentro da indústria assim, desse porte. Então acho sempre é sempre negativo quando as coisas se monopolizam, né? Fica muita coisa nas mãos de poucas pessoas. Infelizmente é uma tendência do capitalismo, mas para o ecossistema criativo, isso é uma coisa que sempre tem que acender ali aquela luzinha vermelha de alarme, tipo, cuidado. E olha, O que eu te ia perguntar era um pouco isso, se é possível ainda viver enquanto artista independente. Tens conseguido fazer a tua vida, sentes que há apoio, que há interesse, que há uma sustentabilidade no fundo? É possível, sim, claro. Tem sido possível para mim, sempre de uma forma assim, em que eu não faça uma coisa só. Acho que isso é que é imprescindível, e acho que todo artista independente hoje tem isso em mente. Você não consegue viver do seu trabalho artístico de forma autônoma fazendo uma coisa só. Você precisa variar um pouco os projetos em que você participa, os trabalhos mesmo que você tem. Eu não faço só música, eu também tenho que pensar em outras coisas, em outras funções do meu trabalho que nem sempre são as mais divertidas. Mas é trabalho que é preciso fazer também, e colaborar em outros projetos. Mas isso são tudo coisas boas, assim. Acho que qualquer artista tem gosto em fazer isso, mas não posso dizer que é fácil. Não é nada fácil. E acho que isso nem tem a ver com ser ou não independente. Acho que mesmo pessoas que assinam com editoras ou que têm grandes agências assim trabalhando junto, não acho que isso necessariamente facilite. Em alguma medida facilita, mas continua sendo um esforço muito grande viver do seu trabalho, se você trabalha com arte, seja com música, seja com qualquer outro tipo de arte. É preciso ter sempre muita paixão. Eu queria dizer, só gostando mesmo muito, só não é? gostando mesmo muito. Pode ter certeza que esses artistas que a gente vê, principalmente os independentes, né, ou os que não têm uma grande estrutura por trás, que estão aí há anos desenvolvendo o seu trabalho, é sempre bom a gente reforçar isso. Vá aos concertos, apoie, compre o disco, ou sei lá, mande uma mensagem se você gosta do artista. Sempre são coisas que alimentam, e são pessoas que muitas vezes estão ali simplesmente por paixão. Outro dia vi um post no Instagram, mas acho que era a sério, ou seja, não era um meme, não era uma brincadeira, que era formas que não vos custam nada, não vos custa dinheiro, de apoiar os artistas que gostam. E então era adicionar as músicas a playlists, deixar comentários que não fosse só o coraçãozinho, partilhar, enviar para amigos, nas redes sociais. Sim. Isso de indicar para amigos, então, é uma coisa que qualquer um pode fazer, é de graça. E nós vamos acreditar mais nesse nosso amigo. Claro, é por causa disso mesmo. Uma pessoa, se um amigo meu me recomenda uma música, eu vou ter muito mais propensão de ouvir com interesse do que se for o Spotify, o algoritmo do Spotify a me recomendar. Claro. Né? E depois esse amigo pode recomendar outra pessoa, que recomenda outra. Isso é muito valioso. I'm here at your door, and I've been here before. Tell me what to do, 'cause
nothing works without you. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. O meu colega Mário Rivera conversou longamente com Tracy Thorn e Ben Watts, o mesmo a dizer com os Everything But a Girl, que voltaram agora aos álbuns mais de 20 anos depois do último disco. A importância das canções da banda na vida dos fãs, a comunicação mais fácil, lá está, que eles dizem que se estabelece agora com os fãs na era das redes sociais. É mais fácil dizer gosto muito e a pessoa ler, não é? E o uso do autotune na voz de Tracy Thorn foram alguns dos temas. Achei interessante esta parte porque, pelos vistos, houve fãs que ficaram muito ofendidos. Mas não é em todas as canções, é só ali ou acolá que tem um bocadito de autotune e eles, meu Deus, como é que foram capazes de fazer isso na voz dela? Mas se as pessoas soubessem o quanto que se usa autotune. Mesmo quando não se dá por ela, mesmo, não é? Quando não... E ainda mais hoje em dia os plugins de gravação estão ficando tão imperceptíveis que tem coisas com autotune que a gente nem nota que estão. Mas eu já fui assim um grande detrator do autotune, mas acho que hoje em dia, com a experiência hoje que eu já tenho de produzir discos, eu acho que é uma ferramenta que pode ser usada de muitas formas diferentes. Algumas realmente eu acho que soam mal, principalmente quando não tem... quando você sente que aquilo era para estar disfarçado, mas não está muito disfarçado. Aí soa mal. Mas é um recurso hoje em dia que é estético mesmo. A pessoa não é que ela está usando o autotune porque ela não consegue cantar afinado e a máquina vai afinar para ela. Não, é porque existe uma estética do autotune que as pessoas acham interessante aquele timbre de voz e aquela forma como a voz muda, assim, como se fosse um instrumento de uma nota para outra. Isso pode ser usado propositalmente de uma forma muito interessante. E depois, existem coisas que numa gravação às vezes acaba sendo necessário dar um retoque. E porque, imagina, a gente tá num estúdio, às vezes tem limitações de tempo, tem que gravar vários temas e não tem nem toda, não sei se é o caso dos Everything But a Girl, mas às vezes a gente tem um tempo limitado do estúdio, tem que gravar várias coisas, geralmente a voz fica pro fim, e aí fica pro fim, tem menos tempo, e você tem ali 2 takes de voz para a mesma música. E ali tem um trecho da música que um take tá super afinado, não precisa de autotune nenhum, mas a interpretação não tá muito boa, não tá com muita emoção. Depois você tem um outro take que a interpretação tá incrível, mas teve uma sílaba ali que a nota saiu um pouco. E dá um jeitinho. E aí você tem a opção de usar o autotune para corrigir só aquela notinha e nem se nota, ninguém nunca vai notar. Claro. Aí qual o problema? De também não... Tudo bem. Vai ser também uma marca deste tempo, não é? Tal como hoje em dia, quando ouvimos certos teclados ou aquele tipo de baterias, pensamos nos anos 80, se calhar daqui a uns anos vamos ouvir o autotune e pensar isso é tão anos 2010, 2020. Estes anos são esquisitos. Vai virar, né, retrô. Exato, retrô, exato. I sit there silently waiting for you to look up. I see you smile when you see it's me. I had to
to something to break in. Vamos agora falar de um disco que acaba de chegar às lojas e ao streaming. Trata-se do 9º álbum dos norte-americanos The National. Chama-se The Two First Pages of Frankenstein. 4 anos depois do último disco, eles regressam àquilo que fazem melhor, canções ora melancólicas, ora catárticas. Trazem vários convidados com eles, Sufjan Stevens, Taylor Swift e Phoebe Bridgers. Este é um disco que está a dividir opiniões. Há fãs que estão entusiasmados, mas também há muitos fãs bastante desiludidos. Eu ia te perguntar se, enquanto ouvinte de música, se conheces aquela sensação de ligeira traição de eu gosto tanto desta banda e eles foram fazer isso. Sim, claro que conheço. Sim, mas eu acho que uma das funções dos artistas, dos grandes artistas, dos artistas que mudam a nossa vida, é também nos decepcionar às vezes. Eu acho que isso às vezes é um serviço que eles nos fazem. Não pela decepção, mas porque às vezes a decepção também, ela não... O artista muitas vezes não é responsável por ela. A pessoa é que se sente decepcionada. Nós criamos as expectativas. Exatamente, exatamente. E eu acho eu acho muito bonito um artista que tenta sempre não se repetir, que tenta oferecer coisas novas, visões novas, experiências diferentes, musicais. Eu acho sempre bonito. Às vezes se acerta na mosca, às vezes não. Às vezes a gente ama e outros fãs odeiam. Mas eu acho mais bonito quando você arrisca e erra do que quando você vai sempre no seguro e não tem nada de novo para oferecer para as pessoas depois de um tempo. Se quisermos ser românticos, acho que também só fica desiludido quem já gostou muito, não é? Pelo menos já tem essa parte boa. Pois é. Há um investimento emocional. E os álbuns que as pessoas amam, eles não desaparecem, eles continuam aí, né? Exato. O que eu digo sempre a alguns amigos que ficam mais ofendidos quando algumas bandas os desiludem, tu podes sempre ouvir os outros discos. Sim, não ouve esse disco, não gostou, tudo bem, não ouve. She goes in that taboo, the fantasy, a couple men, but they're forbidden. Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. No campus do Instituto Politécnico de Lisboa, em Benfica, decorre até sábado o Festival Irreverente com Mundo Segundo e Sam da Kid e KJ. Esta quinta-feira, 4 de maio, Totrips toca no Salão Brasil, em Coimbra. Segue depois para o Teatro Municipal da Guarda, onde atua na sexta, dia 5, e para o Festival Pés na Terra, em São Pedro do Sul, no sábado. Domingo, dia 7, Totrips estará na Casa da Música no Porto. Por estes dias, destaque também para a apresentação de 3 jovens cantoras-compositoras portuguesas. A aveirense Mema toca no Music Box, em Lisboa, na sexta-feira, dia 5. April Marmara sobe ao palco do Teatro Ibérico, também em Lisboa, no sábado, dia 6. E nesse mesmo dia, isto é um fim de semana recheadíssimo, Ana Lua Caiano vai à ZDB. Também no sábado, Jorge Palma apresenta Vida, o seu novo álbum, com um concerto no Convento de São Francisco, em Coimbra. Manuela Azevedo e Rui Reininho, que participam no disco, também vão estar com Jorge Palma em palco. Convidada recente aqui do posto emissor, Mafalda Veiga, apresenta o seu novo EP no Teatro Tivoli, em Lisboa, no sábado. No domingo, B Fachada, que também já passou por aqui, dá um concerto para crianças no Festival Mochila, em Lolé. Na próxima semana, está quase a acabar, já chega às tuas datas que tenho aqui, que mandaram aqui por pombo correio. Também o rapper brasileiro Emicida volta a Portugal. Na quinta-feira, dia 11, toca no Coliseu de Lisboa. Sábado, dia 13, no Coliseu do Porto. Dino de Santiago será o convidado. Então, um pombo correio enviou-me que Lucas Gel estará 6 de maio no Festival Onomatopeia, em Valongo. 13 de maio no Festival Termómetro, com Ana Lua Caiano.
dia 19 de maio na Vila Nova de Santo André, 21 de maio no Cadaval e 27 de maio, que é quando eu faço anos, podem mandar prendas para... Estou a brincar. Na Casa da Cerca. Na Casa da Cerca, ó, vai lá comemorar. Em Almada, exatamente. Almada, aqui pertinho. Estes são concertos de apresentação deste teu novo álbum. Alguns. Ou é misturado nem também todos. ainda com... Nesse mês de maio, eu vou... É claro que em todos os concertos eu toco alguma coisa do novo álbum, sem dúvida. Vão estar lá algumas músicas. Mas quase todos esses são concertos em que eu tô ou em solo, ou duo, ou trio. Então tem certas músicas do álbum que não tem como tocar sem a banda toda. E aí a gente adapta um pouco o concerto, toca coisas de álbuns anteriores, coisas do samba de guerrilha e coisas que simplesmente dá vontade. O Samba de Guerrilha é um espetáculo que vais continuar a apresentar, não é? Independentemente de já ter passado, digamos assim, o seu ciclo de promoção, como tem aquele lado quase didático, não é? E conceptual, vais continuar a andar com ele também. Sim, sim. O Samba de Guerrilha é um álbum, é o meu único álbum de versões até agora. E um pouco por causa disso, e um pouco porque é um álbum que continua fazendo sentido pelo caráter pedagógico dele. Eu vou continuar fazendo apresentações do espetáculo, né, do Samba de Guerrilha, com a Nádia Iracema, com o Antônio Jorge Gonçalves, independente de qualquer outro disco que eu esteja tocando, porque é um projeto que já quase não leva o meu nome. Eu ajudei a criar e colocar no mundo, mas ele já tem outras colaborações e ele vai tendo o seu caminho, o seu percurso, sua vida própria, digamos assim. E a gente vai continuar tocando. Eu tenho um sonho de levar o Samba de Guerrilha a todos os países do mundo de língua portuguesa. E países que foram colônias, são antigas colônias de Portugal. E vou começar esse plano, depois de ter feito a gira por Portugal, vou começar esse plano no segundo semestre, que eu ainda não posso revelar qual vai ser esse país. Posso dizer que é muito longe, e não é o Brasil, mas a gente vai começar a fazer algumas apresentações do Samba de Guerrilha internacionais. Boas notícias para terminarmos esta edição do podcast. Sem dar a volta no planeta. O amor dissolve toda a zanga. Só não sabe quem não tenta. Cabe em nós os países que ninguém invade, nem contrafaz os sonhos, as luzes. Muito obrigada, Lucas Gel, foi um prazer. Obrigado, Lia, foi um prazer. Obrigada por vir até cá. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. O que é que nos trouxeste hoje? Eu trouxe um texto que aproveitar que a gente estava falando do Samba de Guerrilha, né? Quando eu apresentava o Samba de Guerrilha sozinho, só com voz e guitarra e ia contando as histórias assim, até um pouco de improviso, eu no final das apresentações costumava ler esse texto, que eu já não faço mais nos espetáculos hoje em dia, mas quis trazer ele para cá porque eu sabia que a gente de certa forma ia falar de alguns temas. É um texto do Darcy Ribeiro, de um livro dele chamado Povo Brasileiro. É um livro de 1995, mas eu ainda acho muito interessante para qualquer pessoa que tem interesse em ler sobre
sobre a história do Brasil e sobre a constituição da identidade, a construção da identidade brasileira. É um texto bem duro que eu vou tentar aqui. Geralmente é sempre quando eu leio eu me emociono, mas enfim. E é uma altura do livro em que ele narra um pouco como é a trajetória de uma pessoa escravizada chegando no Brasil e como isso até hoje essa história até hoje nos atravessa. É assim: apresado aos 15 anos em sua terra, como se fosse uma caça apanhada numa armadilha, ele era arrastado para a praia, onde seria resgatado em troca de tabaco e aguardente. Dali partiam em comboios pescoço atado a pescoço com outros negros numa corda puxada até o porto. Metido no navio, era deitado no meio de 100 outros para ocupar, por meios e meio, o exíguo espaço do seu tamanho, mal comendo, mal cagando ali mesmo no meio da fedentina mais hedionda. Escapando vivo à travessia, caía no outro mercado, no lado de cá, onde era examinado como um cavalo magro. Avaliado pelos dentes, pela grossura dos tornozelos e dos punhos, era arrematado. Outro comboio, agora de correntes, o levava terra dentro, ao senhor das minas ou dos açúcares, para viver o destino que lhe havia prescrito a civilização: trabalhar 18 horas por dia, todos os dias do ano. No domingo podia cultivar uma rocinha, devorar faminto a parca e porca ração de bicho com que restaurava sua capacidade de trabalhar no dia seguinte até a exaustão. Sem amor de ninguém, sem família, sem sexo que não fosse a masturbação, sem nenhuma identificação possível com ninguém, seu capataz podia ser um negro, seus companheiros de infortúnio, inimigos. Maltrapilho e sujo, feio e fedido, perebento e enfermo, sem qualquer gozo ou orgulho do corpo, vivia a sua rotina. Esta era sofrer todo dia o castigo diário das chicotadas soltas para trabalhar atento e tenso. Semanalmente vinha um castigo preventivo, pedagógico, para não pensar em fuga, e quando chamava atenção, recaía sobre ele um castigo exemplar, na forma de mutilações de dedos, do furo de seios, de queimaduras com tição, de ter todos os dentes quebrados criteriosamente, ou dos açoites no pelourinho sob 300 chicotadas de uma vez para matar, ou 50 chicotadas diárias para sobreviver. Se fugia e era apanhado, podia ser marcado com ferro em brasa, tendo um tendão cortado, viver peado com uma bola de ferro, ser queimado vivo em dias de agonia na boca da fornalha, ou de uma vez só, como um graveto oleoso. Nenhum povo que passasse por isso, como sua rotina de vida, através de séculos, sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós, brasileiros, somos por igual a mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal que também somos. Descendentes de escravizados e de senhores, de escravizados seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças, convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta, de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Ela é que encandece ainda hoje em tanta autoridade predisposta a torturar, se viciar e machucar os pobres que lhe caem às mãos.